Bom dia a todos. É uma alegria mais uma vez estarmos aqui falando numa segunda-feira, recomeçando a nossa semana, buscando as reflexões que a doutrina espírita nos faculta. E nós convidamos a todos nessa hora para unirmos o nosso pensamento e o nosso sentimento em torno do nosso Mestre Jesus. Senhor, Mestre dos nossos corações, é com alegria que nós nos colocamos para pensarmos um pouco naquilo que a doutrina espírita nos oferece de oportunidade para renovação, para nos aproximarmos mais de Ti, enfim, para encontrarmos janelas e portas que alarguem os nossos horizontes para que cada vez mais possamos fazer escolhas mais acertadas. Envolve-nos a todos nós, encarnados e desencarnados na Tua doce paz, de forma a que possamos aproveitar dessas reflexões que serão aqui trazidas ao longo da manhã de hoje. E assim, Mestre, nós pedimos a Sua permissão dos benfeitores espirituais que nos sustentam, mas, acima de tudo, a permissão de Deus, nosso Pai, que nós possamos iniciar o estudo da manhã com muita paz nos nossos corações. Graças a Deus. Na manhã de hoje, a casa nos trouxe como possibilidade construirmos reflexões em torno de um tema que se encontra no Livro dos Espíritos, no capítulo da pluralidade das existências, onde nós vamos estar refletindo sobre parentesco e filiação. E as questões são da 203 a 217. E nós gostaríamos de iniciar a nossa reflexão buscando uma colocação do Espírito Emmanuel nesse livro, Pensamento e Vida, na sua mensagem número 3, onde ele nos traz um entendimento do que nós podemos perceber do que seja vida. Ele nos coloca assim: da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. A cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. Por que nós buscamos essa passagem para iniciar o nosso estudo da manhã de hoje? Porque nós estamos falando de parentesco, o que os nossos pais nos doam, nós estamos falando de vida, de recomeço, e é muito importante nós nos darmos conta de que a glória divina nos oferece infinitas possibilidades, desde as balizas subatômicas até o mais complexo do universo, nos mostrando uma cadeia de vidas interligadas para que nós possamos construir o amor maior, para que nós possamos nos dobrar e nós vivenciarmos intensamente as leis de Deus, dentro daquilo que ela pode nos ofertar, construindo a possibilidade, como o Emmanuel nos traz, nos entrosarmos na grande vida, nos apropriando de que a cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. Então, que nós possamos, ao longo dessa reflexão, nós possamos perceber a grande cooperação que existe entre individualidades, para que nós possamos assumir aquilo que nos cabe na obra da criação, assumir a parte que nos cabe. Nós podemos colocar no nosso dia a dia
esse ingrediente da ordem. Que ordem é essa? Cooperar, a fraternidade, o movimento sincrônico de amor e de beleza e de harmonia. E aí a gente vai buscando a pergunta que está no Livro dos Espíritos, que nos coloca, Kardec nos traz. Transmitem os pais uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral. E aqui nós vamos dividir a própria pergunta de Kardec entre pais e filhos, né? E aí, para podermos poder compreender melhor, inclusive, a própria resposta que os espíritos nos trazem. Os espíritos nos dizem o seguinte: os pais dão apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Tá? O que é que os espíritos estão dizendo para nós? Olha, dentro da lei de cooperação, os pais eles doam de si mesmo, o homem, uma célula viva, um espermatozoide, a mulher, um óvulo e todo um aparelho físico com a possibilidade de acolher aquele que está retornando para continuar ao seu processo evolutivo. E aí é importante, né, agora, nós pensarmos quem são os nossos pais? Quem são os pais? Por quê? É super interessante, né? Porque se eu não sou por uma escolha, por uma impossibilidade, não importa o motivo, se eu não tenho a possibilidade de ter sido pai nessa encarnação, com certeza, filho eu sou. Então, nós vamos pensar e tivemos pais. Né? Então, a gente sabe muito bem o que é a possibilidade de pai. Ou por termos já, nessa encarnação, exercitado a paternidade/maternidade, ou porque todos nós tivemos pais. Não vamos avaliar aqui, não vamos entrar no mérito se foram bons pais ou maus pais. Então, nós vamos refletir quem são os pais. Tá? E aí o que a gente lembra? São aqueles que vão dando continuidade por aceitarem a possibilidade de cooperar com a vida maior e a vida aqui, quando Emmanuel nos traz, inclusive, no capítulo 3, né, da cooperação, que nós falamos acima, está falando de vida na sua, com letra maiúscula. Então, eles nos trazem, doam de si mesmo para que nós possamos construir o nosso corpo. Mas eles não dão a nossa história. A nossa história vai ser construída pelas nossas ações, pelas nossas omissões, pelas nossas escolhas, as consequências das nossas escolhas, ou mesmo que a gente não escolha nada, isso é uma escolha, não escolher. Então, a gente vai vendo. Mas a gente precisa refletir que nossos pais são individualidades que trazem consigo uma história com seus erros, com seus acertos, mas que aceitaram de bom coração, vamos poder dizer, porque eles teriam tido a oportunidade de não aceitar, permitir, não é, a continuidade da gestação, eles aceitaram a doação de uma parte de si mesmo para que individualidades pudessem recomeçar a sua história de amor. E quando a gente lembra disso, a gente não pode esquecer que muitas vezes nossos pais carregam consigo na alma as suas próprias histórias que muitas vezes trazem cicatrizes profundas dos golpes que receberam ao longo da sua trajetória. Nós não sabemos quantos problemas, quantas dores eles atravessaram. Não conseguimos avaliar
as crises que suportaram. E é importante lembrar que, muitas vezes, eles abriram mão da sua própria liberdade para permitir abrigar uma nova individualidade no seio da família. Quando a gente está falando isso, não só considerando pais, mas também as mães. Olha que coisa interessante, porque a mãe, ela, durante um período, né, ela aceita, no momento em que descobre que está grávida, ela dá continuidade, ela abre mão de si mesma. E muitas vezes a gente sabe que uma gravidez pode trazer riscos inclusive da própria vida, mas ela decide levar adiante, abrindo mão, muitas vezes, de si mesma ao longo de toda a sua trajetória de vida. Porque quantos não foram as noites sem sono no processo da amamentação, de preocupação com a criação dos seus rebentos, quantos não foi a doação de si mesmo para poder sustentar, recarregar dentro de si essa nova vida. Quantas não foram as renúncias que ela fez, que teve que abrir mão para cuidar e acompanhar dos seus filhos. E é muito interessante, a gente vai buscar um suporte no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14, onde Emmanuel nos traz, né, aquele, assim, o honrai o vosso pai e vossa mãe, que faz parte do Sermão da Montanha, em que Santo Agostinho, no seu item 9, nos traz, né, uma lembrança para nós espíritas. E ele nos diz assim: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Então, a missão que vos é confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Aí a gente para pensar, como nós já dissemos, se a gente não pôde ter o exercício da paternidade e da maternidade nessa nossa existência, nós somos filhos. E quem são os filhos? E aí a doutrina espírita nos relembra que nós somos espíritos imortais, que nós fomos criados simples e ignorantes, atravessando todo o nosso processo de construção, lembrando mais uma vez daquela colocação de Emmanuel, da glória divina às balizas subatômicas. Nós vamos atravessando as diversas etapas, renascendo para dar continuidade ao nosso aprendizado. E a partir do momento em que nós já entramos na nossa fase hominal, nós vamos sempre agregando todo o aprendizado que nós pudemos construir ao longo da existência anterior e renascemos para recomeçar do ponto onde nós paramos, na busca de conquistarmos aquilo que nós fomos criados para. E aí a gente percebe que nós somos aqueles que renascemos para podermos caminhar um pouco mais na direção da felicidade. E é tão bonito, né, quando a gente lembra da pergunta do Livro dos Espíritos, 1006, que nos diz que nós somos... o que nos movimenta no nosso viver é a irresistível necessidade de sair da nossa inferioridade, deixar para trás as nossas imperfeições
e caminhar na direção da perfeição, da nossa felicidade. Isso é o que movimenta o nosso viver. E aí é super importante, né, nós lembrarmos, porque muitas vezes nós temos dificuldades com relação aos nossos pais, porque talvez não foram pais que nos deram amor, que não nos deram atenção, que por conta das suas dores muitas vezes nos abandonaram ao longo do caminho. Mas quando nós entendemos que nós somos espíritos imortais e que nós temos a oportunidade abençoada de recomeçarmos a nossa trajetória através do mecanismo da reencarnação, e a reencarnação só nos foi possível porque nossos pais doaram uma microcélula deles mesmos para que nós pudéssemos nos unirmos a ela, possibilitando todo esse recomeço, nós vamos agradecendo, desenvolvendo o sentimento de gratidão por termos recebido de uma forma muito generosa o dom da vida. É o maior presente que nós podemos receber ao longo da nossa caminhada foi eles terem dito sim, a possibilidade do nosso retorno a essa convivência, essa escola da vida, nos introduzindo numa família. E é muito interessante, porque aí a gente vai pensar, né, na nossa relação com a família. Porque a família que nos acolhe é aquela que vai nos facultar as melhores condições para nós desatarmos nós, para nós reconstruirmos laços de afeto nos mais variados aspectos e patamares da nossa vida, sejam os nós e afetos familiares, sejam nós e afetos profissionais, nós e afetos pessoais. E aí a gente vai buscar, né, uma reflexão do espírito Neio Lúcio no livro Jesus no Lar. É uma preciosidade de livro, convido a todos a poderem refletir. São algumas tantas quantas mensagens, são 50 mensagens, onde há uma conversa no lar entre Jesus e seus apóstolos. E esse livro é ditado pelo espírito Neio Lúcio através da psicografia do nosso querido Chico Xavier. E no seu capítulo 2, Neio Lúcio nos traz uma coisa muito relevante, né? Que ele nos diz assim: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. E a gente vai se dando conta, né, de que o lar é aquele que ele dá continuidade aqui, né? Ele nos traz a seguinte reflexão. Ele diz assim: o lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. Olha como é importante nós irmos nos apropriando disso. O lar é como se fosse uma miniatura onde nós vamos podendo exercitar o nosso aprendizado. O coração, aí ele continua, o coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns aos outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos e alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias
imperfeições. É tão lindo que ele nos, né, finaliza, né, que o lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seus círculos são lições. Olha que coisa interessante, porque nós vamos ali, né, na possibilidade da convivência, nós vamos nos construindo, nós vamos nos trabalhando para que, aprendendo a amar, muitas vezes, aqueles com quem nós vamos tendo dificuldades, treinando os nossos sentimentos através desse laço de família que nos fortalece, que muitas vezes nos permite, né, termos aqueles impulsos, não, mas é meu filho, é meu irmão, e aí a gente vai aprendendo a construir afetos para que, num momento mais distante, nós possamos desenvolver esse sentimento maior do amor por toda a humanidade. É muito interessante que Emmanuel, né? Emmanuel é aquele que nos traz possibilidades enormes de reflexão. Ele vem nos trazendo também, no livro Consolador, na sua pergunta 175, algumas reflexões sobre família. E ele nos coloca: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Então, a gente vai vendo que tem todo um planejamento para que nós possamos renascer naquela família a mais adequada para nos sustentar nas nossas dificuldades, no nosso fortalecimento, convivendo com aqueles que podem nos apoiar para que construamos, né, nós possamos dar passos mais largos na direção da construção de nós mesmos. Ele coloca, né, Emmanuel continua: em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. E aí a gente foi buscar também, num livro também de Emmanuel, chamado A Lei de Amor. Ele tem esqueci qual é o capítulo, ele traz para nós uma reflexão sobre família. E é muito interessante porque ele nos traz 4 tipos de famílias que nós podemos encontrar. A primeira delas é a família da afinidade, onde nossos familiares são aquelas pessoas que combinam bem conosco, onde conflitos fazem parte do viver, mas o sentimento da harmonia, da conversa, da fraternidade, de desenvolver laços de afeto já predomina. Nós temos também aquela família de provas e aprendizado, quando nós estamos encarnados junto àqueles bem diferentes de nós, onde nós somos convidados a testar as nossas virtudes e que a gente vai aprendendo os diversos aspectos da vida, onde nós vamos tendo a possibilidade de ampliar a nossa capacidade de entendimento, do perdão, da paciência, da aceitação uns dos outros. Ele nos lembra que muitas vezes nós temos aquelas famílias onde nós temos a possibilidade de reajuste e reconciliação. São aqueles com os quais nós temos alguns débitos ou que temos débitos conosco. E é tão interessante que ele nos traz, né, aqui nessa questão 175, em que ele nos coloca também uma coisa que pode nos ajudar a entendermos essa questão aqui de reajuste e reconciliação.
ele coloca assim para nós: é nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas, na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam-se as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificantes. Purificadas as afeições acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito através dos laços imperecíveis do espírito. E, por último, ele nos lembra quando nós renascemos numa família onde nós temos a oportunidade de servir. E é muito interessante porque a gente, assim, são espíritos amorosos que aceitam atravessar as dificuldades do dia a dia para estender a mão para afetos em que estão ainda distanciados, que precisam de apoio e sustentação. E não tem, quando a gente pensa nessa questão da oportunidade de servir, a gente não pode esquecer, né? Não pode esquecer, não, a gente se lembra imediatamente de Alcione no livro Renúncia, também um livro ditado por Emmanuel através da psicografia do Chico, onde ela já, até num orbe mais adiantado do que a Terra, ela aceita reencarnar junto a um grupo familiar para contribuir com os seus exemplos, com a sua determinação, com o seu entendimento da lei de amor, a que esses espíritos pudessem caminhar na direção da construção do amor e do entendimento. E aí é tão relevante a gente poder pensar que nós nos lembrarmos, né? Porque nós estamos falando aqui da nossa família terrena, né? Estamos falando aqui da possibilidade do parentesco que se estabelece em família. Mas é importante a gente lembrar, né? Nunca da gente se esquecer da nossa filiação divina. Porque quem somos nós? Nós somos filhos de Deus, criados por amor para aprender a amar. E quanto nós pudermos nos lembrar dessa afirmação, nós fomos criados por amor para aprender a amar. E a gente lembrando, né, desse presente que a misericórdia divina coloca na nossa mão, que é por podermos reencarnar quantas vezes forem necessárias para o nosso processo de construção de uma individualidade que ama, uma individualidade que transborda em entendimento da vontade do Pai, em que nos aceita, né? E que nos oferece quantas oportunidades forem necessárias para que a gente construa isso. E aí isso vai nos fortalecendo para que minimamente nós possamos desenvolver esse sentimento de gratidão àqueles que nos acolheram e que nos permitiram recomeçar. Então, é fundamental nós trazermos dentro dos nossos corações essa certeza da nossa condição de filho de Deus. Dando continuidade, né, nas perguntas, Kardec, na pergunta 207, ele pergunta, porque tantas vezes a gente olha as famílias e a gente percebe que não existe só
uma parecença física com relação aos pais. Existe também, muitas vezes, uma similitude de gosto, uma similitude na maneira de agir. E aí Kardec pergunta, né? Afirma, frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? Resposta que os espíritos nos colocam de uma forma muito clara, muito objetiva. Não. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns e de outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Por quê? Cada um de nós tem a sua trajetória. Cada um de nós é um. Cada um de nós tem a sua história. Cada um de nós vai recomeçar do ponto em que precisa. E aí a gente vê que o que nossos pais nos doam, em princípio, é apenas a possibilidade do dom físico, né? Nos deram a possibilidade de construção do nosso próprio corpo. Mas Kardec continua e pergunta: de onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? E aí a gente vai se lembrar de uma coisa muito importante, tá? É que entre uns e outros, nós somos espíritos simpáticos que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. E aí a gente vê que há uma similitude de forma de pensar, há uma similitude de maneira de construção da vida, de gosto e de traços de personalidade. E a gente, muitas vezes, não gosta muito de refletir sobre isso, porque trazemos tantas mágoas, trazemos muitas vezes tantas dificuldades, tantas queixas dos nossos pais. Mas aqui os espíritos nos deixam muito, muito claro que nós renascemos juntos, porque aquilo era da necessidade das individualidades, para que ambas pudessem encontrar o caminho para da construção do entendimento entre si mesmos, da construção desse sentimento maior do perdão e nos facultando essa possibilidade de nós alargarmos a nossa capacidade de aceitação uns dos outros. Aí, a pergunta 208, Kardec pergunta: mas os pais exercem alguma influência sobre os filhos depois do nascimento deste? Sim, grande influência. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver tem por missão os dos seus filhos, os espíritos dos seus filhos, já que eu não estava conseguindo aqui a leitura, pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Então, não é só a possibilidade, o compromisso de você doar de si mesmo, mas você acompanhar toda a trajetória daqueles que nós aceitamos como filhos. E aí a gente vai trazer aqui a possibilidade de nós refletirmos. Que educação é essa? E aí tem uma pergunta 917 do Livro dos Espíritos, em que tem um comentário bastante extenso de Kardec, né, quando ele vai nos trazendo como é que nós podemos combater o egoísmo, que ainda é um sentimento tão presente dentro dos nossos corações. E aí Kardec vem trazendo para nós
essa definição do que seja essa educação que os espíritos o tempo todo nos falam, porque ele nos lembra, não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. E aí, olha que coisa linda, a abertura que Kardec nos traz. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. E aí ele complementa. Quando nós conhecermos a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. E aí é uma coisa linda nós podermos perceber que como é que nós vamos nos construindo. Porque muitas vezes nossos pais, ou nós, enquanto pais, não temos ainda essa educação moral. Muitas vezes nós nos preocupamos muito mais para ajudar a que os nossos filhos vençam no mundo, mas no mundo material, do que vencer o mundo, como Jesus nos fala, eu venci o mundo. Porque ele se manteve fiel o tempo todo ao nosso Pai maior. Ele, né, procurando dar o testemunho de aceitação de um do outro, de perdão, de acolhimento, de fraternidade, de não julgamento, de tudo aquilo que ele pôde exemplificar com a forma com a qual ele se movimentou pelo mundo durante o testemunho dos 3 anos em que ele esteve de uma vida em que nós temos de conhecimento, né, trazida para nós através dos evangelhos, né, de amor e de todas as lembranças de Paulo nas suas cartas a todas as comunidades que abraçaram o sentimento cristão. E é tão bonito, né, porque a gente já caminhando para a possibilidade de nós encerrarmos a reflexão da manhã de hoje, nós vamos lembrando, né, que eu acho que a gente poderíamos afirmar que os nossos pais, eles têm, assim, como são convidados a construir como uma missão a possibilidade de construírem pessoas, homens e mulheres de bem. E nós, enquanto filhos, desenvolvermos o sentimento de gratidão aos nossos pais pela oportunidade abençoada de termos o benefício da reencarnação, podendo continuar do ponto em que nós finalizamos a nossa trajetória rumo à construção do amor. E aí a gente vai vendo que nessa troca nós, pais e filhos, vamos nos apropriando a assumirmos de coração aberto a nossa condição de homens e mulheres de bem. Então, desejo uma boa manhã a todos, uma boa semana, e nós vamos agora finalizando o nosso estudo com uma prece de agradecimento. Deus Pai de infinito amor e bondade, agradecemos a oportunidade de cada vez mais podermos ir nos apropriando do conceito de amor que rege a nossa vida, de
toda a misericórdia que é derramada sobre nós, para que possamos cada vez mais levantarmos a nossa cabeça e assumirmos a condição de filhos de Deus. Envolve-nos, Pai, de amor, de bondade, de misericórdia, em força e coragem, para seguirmos adiante na nossa trajetória. Graças a Deus. Bom dia a todos.